você faz declaração anual de imposto de renda e você não investe em previdência, você pode estar deixando dinheiro na mesa. E eu quero te mostrar aqui hoje na prática como que a gente pode conferir isso. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos. Se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E hoje a gente vai falar especificamente sobre previdência. Eu quero explicar um pouco mais sobre como funciona ali, quando que isso pode valer a pena ali, o PGBL ou o VGBL, e como a gente consulta ali a parte de benefício tributário do PGBL. Vamos lá? Começando então com os dois tipos de previdência que a gente tem, né? A gente tem o VGBL, que é Vida Gerador de Benefício Livre, e o PGBL, que significa Plano Gerador de Benefício Livre. No final, o nome em si nem te dá muito indício, né, do que é que eles servem. Mas o VGBL é uma forma mais simples de previdência. Ele tem ali os benefícios da previdência, de tributação ser diferenciada, de não passar por inventário. Então, ele tem essas características de previdência, mas ele também tem muitas características de um fundo de investimento. Então, ele tem o rendimento sendo tributado, né? À medida que você resgata, você paga imposto só sobre o rendimento e ele não te gera nenhum tipo de benefício tributário. Já o PGBL, ele funciona ali, tem as mesmas características de fundo de previdência do VGBL, mas ele pode te gerar um benefício tributário e é só nessa situação de ter esse benefício tributário que vale a pena cogitar um PGBL. O que é esse benefício tributário, né? Você pode investir até 12% da sua renda tributável do ano em PGBL e abater esse valor que você investiu da sua base de cálculo para o cálculo ali do imposto de renda anual. Então, por exemplo, se a minha renda foi 100 mil reais em um ano, eu posso investir nesse PGBL e ter algum benefício disso até 12 mil reais. Se eu investir esses 12 mil reais, a minha base ali de cálculo do imposto passa a ser 88 mil reais. Então, o seu imposto de renda, né, quanto que você tem que pagar de imposto, não é mais calculado em cima de 100 mil, mas é calculado em cima de 88 mil. Então, isso quer dizer que para você que por acaso normalmente tem que pagar mais imposto ali no momento da declaração anual, isso pode diminuir a quantidade de imposto que você tem que pagar, ou até mesmo passar de uma situação de ter que pagar mais imposto para receber alguma restituição, ou se você já recebe restituição, isso pode te possibilitar receber uma restituição maior ainda. E aí, com isso, né, esse é um dinheiro, por um lado você vai ter esse benefício tributário, por outro lado, nesse de investimento ali do PGBL, à medida que você for resgatar ele, você paga imposto sobre o valor todo. Então, não é só sobre o rendimento, é sobre principal mais o rendimento. Mas, se você escolhe ali, por exemplo, a tabela regressiva de imposto de renda ali da Previdência, você começa o imposto com 30%, então até maior do que os 27,5% ali, que é o máximo da declaração do imposto de renda anual ali, mas acima de 10 anos você passa a ter 10%. Então, esse benefício ele é interessante porque, ao invés de você pagar 27,5% sobre todo o valor, você tem a possibilidade de chegar a pagar 10% e você fica mais tempo com o seu dinheiro. Então, ao invés de você ter que pagar um pedaço do seu dinheiro para o imposto de renda e esse dinheiro parar de render por você, o dinheiro fica mais tempo rendendo ali por você e ajudando a crescer o bolo. Então, acaba que é bem interessante aproveitar essa possibilidade ali, ao meu ver, ali com algumas ressalvas que eu vou falar aqui. Sobre a parte da tributação, né, você pode ter ou a progressiva que vai seguir a tabela ali do imposto de renda, então você pode ter uma parte, você pode ter a isenção, mas normalmente a tendência é que você fique em faixas maiores ali, próximo dos 27,5%, ou você tem o regressivo, que começa em 30% e chega em 10% ali depois de 10 anos. Então, em geral, todos esses investimentos de previdência, eu considero que a gente tem que ter em mente que a gente vai deixar por no mínimo 10 anos. Se você não tem essa intenção, é claro que às vezes a gente tem imprevistos, mas se seu objetivo não for seriamente deixar ali por pelo menos 10 anos, talvez isso não valha a pena para você.
Vou deixar até aqui a tabela do imposto de renda desse regressivo para vocês saberem ali, mas é muito fácil achar, é só procurar no Google como tributação regressiva da Previdência e ela já aparece. Em geral, assim, cada um tem que avaliar o seu caso, mas a parte da tributação costuma valer mais a pena escolher o formato regressivo. Porque no final a gente quer ter sempre, o objetivo é ter um rendimento maior, então a gente não quer se limitar ali, por exemplo, à faixa de isenção quando a gente investe na tributação progressiva do imposto. E na parte ali de PGBL e VGBL, então você tem que avaliar cada um dos seus casos. Como linhas gerais se você fizer aqui a simulação por meio do sistema da Receita Federal e você vê que você pode ter esse benefício de tributação, vale a pena você investir no PGBL para você ter a previdência e ter o benefício tributário. Se você não tem a possibilidade de ter esse benefício tributário, mas só quer investir na previdência, pensando no futuro, né, pensando na sua aposentadoria, em outros benefícios que a previdência pode te dar ali, aí é melhor você escolher o VGBL. Então, se não for para ter benefício tributário, vai no VGBL. E aí, então, eu vou mostrar aqui para vocês agora como simular isso no sistema da declaração anual de imposto de renda. A gente ainda não tem o sistema que vai ser o oficial para o ano que vem, né? Para declaração em 2023 referente ao ano de 2022, só tem o de 2022 referente ao ano de 2021, mas o sistema ele acaba mudando muito pouco de um ano para o outro, essa parte aqui não vai mudar, então já serve para a gente usar como referência. E é muito simples fazer essa simulação, eu acho que vale a pena mesmo se você não tiver esse programa. E sinceramente, eu não fazia essa simulação. Eu questionava o contador se ele achava que valia a pena eu investir no PGBL ou não. E eu sempre escutei que não valia a pena. E só esse ano que de fato eu fui parar para fazer essa simulação e tô trazendo isso porque eu acho que, né, a gente tem que aprender com as nossas falhas também e compartilhar o aprendizado em si. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui o programa da Receita Federal e eu vou cadastrar aqui os rendimentos tributáveis recebidos de PJ. Então, por exemplo, isso é muito aplicável para quem é CLT, que recebe o dinheiro ali líquido já descontando INSS, imposto de renda, e aí costuma até ter uma restituição no início do ano. 13º e bônus, né, PLR, não entram no cálculo do valor aqui, porque eles têm tributação exclusiva. Então, o que paga de imposto em 13º e em bônus, você não pode receber nada de volta sobre ele, então isso não entra aqui. É interessante você consultar seus olerites ali do ano, se você recebe ele, para fazer a somatória certinho e saber qual é o valor que você vai ter que pagar de imposto, né? Ou que você já pagou. Mas se você não tiver isso, você pode simular ali na internet também. Se você sabe que, por exemplo, o seu salário é R$6.000 bruto, tem calculadoras de salário líquido, é só procurar no Google, que ele vai te falar ali quanto que provavelmente você está pagando de INSS, imposto de renda, multiplica por 12 para saber o seu salário, né, os seus recebimentos anuais. Aqui eu vou simular como se fosse uma pessoa que recebe ali R$8.333 por mês, que resulta em R$100.000 no ano. Então, eu vou aqui nessa aba aqui de rendimentos tributáveis recebidos de PJ, clico em novo. Essas informações aqui para você simular, para enviar a declaração você precisa, mas para fazer essa simulação agora você não precisa preencher. Então, eu coloco aqui os valores. Vou colocar como 100.000. Previdência oficial, né, o INSS, 9.940,68. Imposto de renda retido na fonte é 14.332,92. Eu dou um ok aqui. E aí aqui ele já me fala, pelo desconto simplificado, eu teria uma restituição de 1.872. Vocês vão ver que esse número, esse do simplificado, ele não vai mudar. O que vai mudar é essa parte aqui das deduções legais, né? Então, é a declaração completa que a gente chama. Para colocar a previdência, a gente vem aqui em pagamentos efetuados, clica em novo, aí o código ele é 36, previdência complementar.
De novo, você nem precisa, para fazer essa simulação, colocar CNPJ e nome, é só colocar o valor e ele já te deixa simular aqui. Então, nesse caso aqui, né, se eu tenho 100 mil de rendimentos tributáveis e o máximo que eu posso colocar para ter algum benefício é 12%, é 12 mil reais que eu tenho que colocar aqui. Se eu colocar mais do que 12 mil reais, ele vai me avisar que eu estou colocando um dinheiro ali que não vale a pena. E aí, inclusive, tem esse ponto também. Se você falar, eu consigo colocar 12 mil reais em um ano ali nessa previdência, mas na verdade eu gostaria de contribuir 15 mil reais de previdência pensando na minha aposentadoria. Então, nesse caso, valeria a pena você ter o PGBL até o limite do benefício tributário, então até esses 12 mil, e o restante num VGBL separado. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, os 12 mil reais, e ele já vai me falar aqui. O simplificado continua a mesma coisa, mas se eu fizer a declaração completa, eu recebo R$ 3.300 praticamente de restituição. Então, isso já gera um benefício muito grande ali, maior do que eu teria simplesmente fazendo o simplificado. Se eu colocar aqui, por exemplo, 15 mil, você vai ver aqui que o imposto a restituir não altera, porque você já passou do limite. E se você clica em OK, ele inclusive dá um erro aqui, te avisando, falando, olha, o máximo que você pode ter de benefício é 12%. Ele não vai te impedir, você pode colocar, mas ele não vai calcular nenhum benefício em cima de 15 mil. Ele só vai calcular até 12 mil e esses 3 mil a mais que você colocou não geram nenhum benefício ali. Se por acaso eu penso, a gente chega à conclusão, né, ok, vale a pena então para mim investir nesse PGBL, mas eu não tenho 12 mil reais para colocar agora, ou né, o valor que representaria os 12% do seu rendimento anual. Quanto que vale a pena investir, né? Porque talvez, se você colocar assim, eu não consigo colocar 12 mil, mas eu consigo colocar 5 mil. Vale a pena? Não vale a pena. Se a gente olhar aqui no resultado, né, ele até gera um resultado melhor nessa parte da declaração completa, mas o simplificado continua sendo mais benéfico. Então, se for para investir menos do que algum valor que te dê de fato um motivo para fazer a declaração completa, talvez é melhor não fazer. Se eu coloco, por exemplo, 8 mil reais, aí já passa a valer a pena. Então é importante não só entender se vale a pena fazer o PGBL para ter algum benefício, mas se você não consegue colocar o máximo, qual que é o mínimo que você tem que colocar para de fato ter esse benefício, para valer a pena. Então aqui é mais ou menos esses 8 mil, é um pouco menos, já passa a valer a pena. Se no meu caso aqui, eu não investi em PGBL o ano inteiro, mas eu consigo colocar 8 mil reais agora, talvez já valha a pena. É importante fazer o cálculo com os seus números aqui, colocando quanto que você recebeu durante o ano, quanto que você já pagou de imposto de renda e simular aqui para ver se você conseguiria colocar esse dinheiro agora e se não, quem sabe, para se preparar para o ano que vem. Algumas ressalvas que eu acho que vale a pena trazer aqui, né? A primeira eu entendo que a gente já está em dezembro, para você fazer isso e ter impacto na sua declaração do ano que vem, você tem que fazer isso antes da virada do ano, né? Até mais ou menos ali 27 de dezembro, para você garantir que vai compensar ainda esse ano. Então, pode ser que não dê para você fazer agora, mas é interessante você já simular isso, porque se por acaso você puder ter esse benefício, você consegue se preparar melhor para o ano que vem. Quem sabe já até ir fazendo contribuições mensais um pouco menores. A Previdência normalmente tem a opção de fazer débito automático, então você nem precisa preocupar em fazer, o dinheiro já sai da sua conta mais automático assim, e aí isso te possibilita se preparar com mais tempo, conseguir diluir isso ao longo do tempo. Além disso, quando você tem uma restituição, eu considero que o objetivo é também investir esse dinheiro que vai receber da restituição. Não simplesmente considerar que é um dinheiro a mais, então é um dinheiro que você pode gastar a mais. Se você tiver o objetivo de gastar, talvez não valha a pena fazer isso. Então você vai deixar um dinheiro preso na Previdência para te dar um benefício a valor presente aqui hoje, que você no final vai gastar ao invés de fazer ele também crescer os seus investimentos, talvez não valha a pena.
E é importante falar, né, que nem todo fundo de previdência é bom. Inclusive, os fundos mais antigos, muitos fundos de bancão, são fundos ruins, porque eles cobram uma taxa de administração muito alta e te entregam uma rentabilidade ruim. Então, em linhas gerais, é importante você olhar a rentabilidade histórica desse fundo para ver se ele está pelo menos acompanhando o índice de referência que eles têm lá, né, o benchmark. Então, por exemplo, se for o CDI, que ele no mínimo acompanhe ali o CDI e que ele tenha uma taxa de administração baixa, menos de 1%, de preferência assim 0,6% ao ano. Se for 1,5%, 2%, não acho que vai valer a pena. É melhor escolher um fundo que aparenta ser mais simples, mas que a taxa de administração é menor, porque é um dinheiro que você tem que planejar deixar ele por muito tempo lá, e aí acaba que essa taxa de administração impacta muito nesse resultado. Beleza? Se surgir alguma dúvida com relação a esse assunto, né, como escolher essa previdência, se tiver algum fundo que vocês querem minha opinião, se ele vale a pena ou não, deixa aqui nos comentários que eu estou à disposição para conversar sobre isso. Obrigada, investidores, e até a próxima.